Depois de encerrada a temporada de 2018 do Campeonato de Portugal de Karting Kia, o Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, recebeu a 37ª edição da Taça de Portugal de Karting Tranquilidade. Uma prova organizada pelo AIA Motor Clube com os melhores pilotos em pista na grande festa do karting nacional. Foram mais de 100 pilotos inscritos, divididos pelas 8 categorias, a darem o tudo por tudo no confronto de encerramento. O tira-teimas onde todos queriam mostrar o valor, com todos os campeões de Portugal de 2018 inscritos, alguns pilotos novos e ainda regressos. Os adversários eram peso e não deixaram a vitória por mãos alheias. Mas antes de darmos início às corridas, conhecemos a pista do Kartódromo Internacional do Algarve, uma das maiores pistas da Europa, com uma extensão de cerca de 1,5 km e 8 metros de largura, estreada em 2010. Vamos entrar no asfalto de Portimão com a corrida final da categoria de juvenis, com 9 inscritos e 11 voltas. Depois de 2 vitórias nas mangas de qualificação, Adriano Malheiro partiu da pole position. Um piloto já experiente que dominou a temporada do campeonato, fez um bom arranque, seguindo na frente com Miguel Couteiro atrás, ele que subiu este ano de categoria, e logo depois na terceira posição Diogo Castro no 273. Quem fez um mau arranque foi Lourenço Marques, ele que partiu para a corrida final na terceira posição, mas que acabou por cair vários lugares. Numa pista com 17 curvas, a reta da meta é uma das mais longas, em que o cone de ar faz diferença, em que os pilotos aproveitam a boleia uns dos outros, tornando esta também uma estratégia. Apesar do piloto luso-espanhol seguir na frente da corrida, o 244 de Miguel Couteiro seguia na perseguição, com um pelotão de 4 pilotos a rodar atrás. Tomás Martins, Duarte Coelho, Matilde Ferreira e António Madeira, numa altura em que Matilde ultrapassou Duarte, assumindo assim o 4º posto. Matilde Ferreira, que durante a primeira manga de qualificação foi penalizada em 5 segundos. À quarta volta, o piloto que tem dado cartas desde a categoria cadete, o Adrian, seguia na liderança tentando puxar o máximo possível para ganhar uma boa distância para Couteiro, que já rodava com uma boa vantagem para Tomás Martins, que se conseguiu destacar do grupo perseguidor. Para Tomás, Matilde Ferreira e Duarte Coelho, este será o último ano na categoria de juvenis, para o próximo entram dentro da elite de júnior. Quem veio de trás e fez uma boa recuperação foi Lourenço Marques, em 6º, numa altura em que os pilotos seguiam isolados sem grupos. Uma recuperação que lhe trouxe a volta mais rápida da corrida, de 1 minuto, 6 segundos e de 746 milésimas. Com 3 segundos de distância, Adriano, vencedor de corridas em Portugal, Espanha e no Mundial Rotax, abria cada vez mais vantagem sobre Miguel, ele que ao longo das voltas conseguia ser 6 décimas mais rápido do que o piloto do 244. Quem já seguia em terceiro era Lourenço Marques, depois de ultrapassar Tomás Martins. Matilde Ferreira seguia sozinha na corrida, a 1,5 segundos de Duarte e com 2,5 segundos de vantagem para Diogo Castro. À 7ª volta, Adriano estava já com 3 segundos de vantagem, a rodar com um ritmo que o Miguel não conseguia acompanhar. Duarte Coelho ficou pelo caminho enquanto lutava pelo terceiro lugar. A grande dúvida não se centrava nos primeiros 2, mas sim pelo último degrau do pódio, que foi ganho por Lourenço Marques, a 6 segundos e 389 milésimas do triunfo. A rodar no 2º posto desde o início, Miguel Couteiro assim permaneceu até ao final, com Adriano Malheiro a cortar a bandeirada xadrez no primeiro lugar, com 5 segundos e 154 milésimas de vantagem.
Entramos agora na categoria de cadetes, com 15 pequenos grandes pilotos que completaram 8 voltas. O campeão nacional José Pinheiro partiu da pole position depois de vencer as 2 mangas de qualificação. Numa partida que teve de ser repetida, isto porque, à primeira, os carros não estavam devidamente alinhados, tendo os pilotos de repetir a volta de lançamento após o levantamento de bandeiras amarelas. Com a partida dada, Noah Monteiro conseguiu chegar-se à frente, mas por pouco tempo. Isto porque o 178 de Maria Germano ultrapassou, ela que na segunda manga de qualificação acabou em terceiro, depois de fazer a melhor volta de 1 minuto, 10 segundos e 156 milésimas. Ao contrário das 2 mangas, José Pinheiro fez uma má partida, caindo posições. Avistava-se uma corrida renhida depois de, na segunda qualificação, 8 pilotos terem acabado a prova no mesmo segundo. No final da primeira volta, 4 pilotos rodavam muito juntos: Maria Germano, Pedro Cachada, Noah Monteiro e Santiago Alves, com António Santos a tentar colar-se. Mas o pelotão perdeu um dos elementos, azar para Maria Germano, que caiu para o 4º lugar, sorte para Cachada, que agora liderava. Ao contrário da corrida de juvenis, a maior parte dos elementos seguia aqui junto. Pedro Cachada trocava com Santiago Alves, que ia agora na frente, mas logo depois um toque entre Cachada, Alves e Maria Germano fez com que perdessem a liderança. A assumir a frente estava António Santos, ele que partiu para a prova em sexto, seguido por Tiago Lima, João Maria Gouveia, que fez segundo na segunda manga, e ainda José Pinheiro. A meio da prova, um pelotão de 5 seguia na frente, com um de 3 atrás. Tiago Lima conseguia ultrapassar para segundo, para na volta seguinte voltar a ser ultrapassado por Gouveia, assumindo o segundo posto. Quem ganhava distância com isto era António Santos, que ia em primeiro com menos de 1 segundo de diferença. Manuel Santos era quarto, encostado ao terceiro Tiago Lima. Mais atrás, troca de lugares na sexta posição entre o 175 de Luca Fedorenco e o 152 de Henrique Oliveira. Já confortável seguia Rodrigo Seabra, na quinta posição, a tentar apanhar o grupo da frente, mas sem ajuda. Geria apenas a distância para o grupo perseguidor, liderado pelo Santiago Alves, que na segunda manga de qualificação fez segundo. Santiago, que esteve envolvido no toque inicial, fez o melhor tempo na corrida na última volta, de 1 minuto, 10 segundos e 65 centésimas. À sétima volta, Manuel dos Santos ultrapassou Tiago Lima e terminou no terceiro posto. No final da corrida, a cortar a reta da meta de 160 metros em segundo a 2 segundos e 294 milésimas, ficou João Maria Gouveia. António Santos foi o grande vencedor, com o kart 120. Uma das grelhas mais preenchidas, com pilotos dos 12 aos 15 anos, com a pole position a ser ocupada pelo campeão nacional de juvenis, Ivan Domingues, que neste fim de semana se estreou em júnior. A partir do segundo posto estava Guilherme Oliveira, depois de vencer a segunda manga de qualificação. Partida com Ivan Domingues na frente e Pedro Perino, que partiu de terceiro para passar para segundo, para ainda na mesma volta Guilherme Oliveira, campeão nacional de 2017, conseguir recuperar a posição de lançamento. Ivan e Guilherme imprimiram um forte andamento para ganharem vantagem logo desde o início, com o pelotão a seguir atrás. Frederico Peters, que partiu em 11º devido a uma desclassificação na segunda manga, à segunda volta já era quinto, depois de ultrapassar Sérgio Rodrigues. Mariana Machado acabou por descer para o 8º lugar e Tomás Caixeirinho a subir para 14º. Ivan Domingos seguia com alguma margem,
1 segundo e 665 milésimas para Oliveira, seguido por Luís Alves, que acabou por o ultrapassar. Alves, que foi 3 anos seguidos campeão nacional, desde a cadete até à categoria de juvenil. Luís Leão, que foi terceiro na segunda manga de qualificação, seguia em sexto, atrás do campeão nacional Peters, cada vez mais perto do grupo de Luís Alves, Guilherme Oliveira e Pedro Perino. A meio da prova, numa altura crítica da corrida, onde quem tivesse os melhores pneus e a melhor afinação é quem ditava à frente. Peters seguia colado a Perino. À sétima volta, Luís Alves, que arrancou de quinto, recuperou bastante, meio segundo na última volta. A imprimir um ritmo muito rápido, entrava numa fase em que Contar podia ajudar. 78 centésimas separavam os dois pilotos da frente. Uma volta mais tarde, Ivan, que liderou durante 7 voltas, foi ultrapassado por Alves, depois da reta da meta, e seguiam colados. Atrás, Guilherme Oliveira acabou por perder posições, ele que seguia em terceiro, estava em quinto, fazendo parte do grupo da frente de 6 pilotos por esta mesma ordem. Luís Alves, Ivan Domingos, Frederico Peters, Guilherme Oliveira, Pedro Perino e Luís Leão. A uma volta do fim seguiam todos colados, com trocas de posição, mas Ivan, que liderava, foi ultrapassado por fora por Guilherme Oliveira. Luís Alves caiu para a 6ª posição, ele que fez a melhor volta na segunda manga de qualificação com 1 minuto, 1 segundo e 28 milésimas. Já Ivan Domingos conseguiu ultrapassar e ganhar a Taça de Portugal na categoria de Júnior, com 36 centésimas de diferença para Guilherme Oliveira. Frederico Peters completou o pódio de Júnior a 647 milésimas e com a volta mais rápida de 1 minuto, 1 segundo e 112 milésimas. O campeão nacional da categoria, José Maria Gouveia, foi até ao Algarve liderar as mangas de qualificação, venceu as duas, completou a volta mais rápida de 1 minuto, 49 segundos e 306 milésimas e assim partiu da pole position para a corrida final. A partir em segundo, seguiu-se Romeu Melo e a fechar o top 3 da grelha de partida, Guilherme Morgado. Ao contrário das restantes categorias apresentadas, a categoria de iniciação deu início à corrida com os carros parados. O mesmo aconteceu na X30. A fazer jus à pole position, um bom arranque para José Maria Gouveia, com Romeu Melo e Guilherme Morgado colados. Uma partida sem alterações quanto à grelha. No final da primeira volta era já Tomás Fernandes a assumir a 3ª posição, Beatriz Costa era 4ª e David Duarte 5º. Guilherme Morgado acabou por cair posições, já José Maria Gouveia liderava com 1 segundo e 37 centésimas de Romeu Melo, que rodava sem ter descanso devido à perseguição de Tomás Fernandes. À segunda volta, já 2 segundos e 89 centésimas separavam a frente do segundo classificado, 3 segundos e 334 milésimas para o terceiro. Trocas de posição mais atrás, David Duarte era 4º, Beatriz Costa era 5ª, com uma 10ª distância entre eles. Numa categoria com bastantes elementos femininos, Adriana Araújo ganhava uma posição para Joana Lima, para uma volta depois Joana conseguir recuperar. À terceira volta os karts 7 e 17 continuavam colados, já Adriana Araújo tentava chegar-se o mais possível à frente. Quem rodava também colado era Matilde Ferreira e Guilherme Morgado, com Tomás Alves a conquistar uma posição
Era 10º em troca com Xavier Lázaro. À quarta volta, 5 segundos e 959 milésimas de vantagem para José Maria Gouveia, ele que de volta para volta ganhava cada vez mais tempo de distância. Já entre a dupla 17 e 7, era meio segundo que os separava. Mais uma volta, mais lugares conquistados para Tomás Alves, agora em 8º, à frente de Matilde Pinto. Depois de 5 voltas a seguirem juntos, Tomás Fernandes acabou na 3ª posição, a cerca de 4 décimas do segundo classificado Romeu Melo. José Maria Gouveia foi o autor da volta mais rápida, de 1 minuto 49 segundos e 82 centésimas, e venceu a corrida final de iniciação com uma vantagem de 7 segundos e 59 centésimas. Correu-me bem, consegui alguma distância e assim consegui ganhar. Muito feliz, porque já tenho 2 taças e fui campeão e vice-campeão. Tal como na categoria de iniciação, o arranque da categoria de X30 foi feito parado. Ricardo Borges, que persegue há anos uma vitória na Taça de Portugal, partiu da pole position com o kart 459, depois de 2 vitórias em ambas as mangas de qualificação. A partir de segundo, Alexandre Areia, ele que ficou nesta mesma posição nas 2 qualificações. Dada a partida, o favorito à vitória, Ricardo Borges, manteve-se na mesma posição de arranque, seguido pelo 413 do vice-campeão Alexandre Areia, que após a primeira volta começou a colar no kart do piloto da meia. Em terceiro seguia Guilherme Guzmão, ele que também terminou como 3º classificado na segunda manga de qualificação. Uma fase inicial que perspectivava boas lutas, com um pelotão bastante compacto a rolar, com o espanhol Álvaro Montenegro no 4º posto, ele que na primeira manga acabou como 3º classificado. Na 5ª posição estava Manuel Leão. Borges tentava suster a aproximação de Areia, mas sem efeito, isto porque o piloto conseguiu ultrapassar, seguindo um grupo de 4 juntos. À quarta volta, subida de posição para Lourenço Monteiro, para a 6ª, em troca com João Galveias. A fechar o top 10 rodava João Vairinhos. 57 milésimas separavam o piloto desposendo do campeão nacional em título, 352 de Guilherme Guzmão e 867 de Álvaro Montenegro. Mas Ricardo Borges não se deixou ficar e à 6ª volta conseguiu alcançar a frente da corrida. A mais de meio, Guilherme Guzmão seguia com forte andamento, ele que era o único a rodar abaixo do segundo 59. À 9ª volta, queda de posições até à última para João Galveias, numa altura em que na mesma volta a Areia voltou ao comando da corrida, mas por menos momentos. A 2 voltas do fim, Ricardo Borges conseguiu alguns metros de vantagem, sendo seguido por 6 pilotos. Há 2 anos, em Viana do Castelo, quando tudo indicava que ia ganhar, a corrente do kart de Ricardo Borges partiu. Mas em Portimão, o piloto conquistou a dobradinha, tanto venceu o campeonato como a Taça de Portugal de karting tranquilidade. Em segundo ficou Alexandre Areia, fazendo jus à posição da partida, e Guilherme Guzmão fechou o pódio da categoria X30. Johan Sousa, que este ano não competiu em Portugal, mas sim em Espanha, veio até Portimão tentar bater o recorde do número de taças de Portugal conquistadas, vencendo as 2 mangas de qualificação, sendo ele a ocupar a pole position para a corrida final. Partida feita com o piloto a dominar o arranque e a seguir com o Rodrigo Ferreira, campeão nacional de X30 Shifter, atrás ele que fez segundo em ambas as qualificações. A ocupar o 3º lugar do início da corrida com um bom arranque, Tiago Teixeira, que fez a dobradinha em 2017, e este ano acabou em 3º na segunda manga de qualificação.
Primeira volta e 492 milésimas de distância de Johan Sousa para Rodrigo Ferreira. No pelotão de mais de 20 pilotos, no quinto posto estava Ana Rita Teixeira. À segunda volta, uma investida ganha por Rodrigo Ferreira, que conseguiu ultrapassar o piloto do entroncamento, seguindo isolados ambos os pilotos júnior. Atrás de Tiago Teixeira estavam Hugo Marreiros e Miguel Ramos, que conseguiu subir uma posição. Quanto à X30 Super Shifter, quem seguia na frente era Joel Magalhães, seguido por Vasco Lázaro e Lídio Fernandes, que acabou por cair posições, dando lugar a Frederico Castro. Vítor Mendes, que é da X30 Super Shifter, conseguiu chegar aos lugares da frente na primeira manga de qualificação, fazendo o terceiro. Nesta corrida final, seguia como sétimo da Super Shifter. À oitava volta, Johan Sousa continuava a perseguir Rodrigo Ferreira, com uma distância de 342 milésimas. No final das contas da X30 Super Shifter ficou Joel Magalhães na frente, vencedor dentro da subcategoria Master. Em terceiro, à geral da X30 Super Shifter e primeiro, em Gentleman, ficou Frederico Castro. Tiago Teixeira, campeão sénior, voltou a vencer a taça dentro da subcategoria da X30 Shifter, acabando em terceiro à geral. No segundo lugar, à geral, terminou Johan Sousa, por 129 milésimas do triunfo, ganho por Rodrigo Ferreira. Uma prova mítica com os pilotos a aderirem em massa à Taça de Portugal de Karting Tranquilidade 2018.